E estamos começando mais um episódio do Vivendo no Ártico. Eu sou Thiago Barreto e estou aqui hoje com meu sócio e co-host aqui no Vivendo no Ártico, Matheus Araújo. E aí, Matheus, sobre o que a gente vai falar hoje? Tiago, hoje a gente vai falar sobre investimentos e educação financeira. Perfeito. Mas antes de apresentar o convidado, eu queria falar com você, né, que está chegando aqui no nosso canal agora, para já se inscrever, clicar aí no botão, clica no joinha e compartilha com os amigos para a gente cada vez mais atingir mais pessoas aqui em Natal e aqui no Rio Grande do Norte. E como vocês estão vendo, a gente está aqui, né? Nosso primeiro episódio aqui no estúdio novo e em breve aí vai ter algumas mudanças também. Nossa equipe aqui de edição. Mas vamos lá, sem mais delongas. Seja muito bem-vindo, Yuri. Obrigado. Obrigado, Yuri, pessoal. fazer a apresentação, né? Yuri Wagner é fundador da Proventos Educação Financeira, sócio agora na Pleno Finance e consultor financeiro registrado pela CVM. Maravilha, obrigado. Com mais de 1.000 alunos pela Proventos, já participou do podcast do Primo Rico. Quem quiser escutar lá esse episódio, muito massa, eu conheci ele através do Primo Rico, não foi nem que eu conheci o Primo Rico através dele. E seja muito bem-vindo, prazer ter você aqui conosco hoje aqui. É um prazer estar aqui participando desse podcast e é um prazer ser recebido por vocês também. Eu já assisti outros episódios de vocês, tem muita gente que eu conheço, que admiro, daqui de Natal, e é um prazer estar podendo participar e poder contribuir com esse podcast de vocês. Eu acho que uma curiosidade, assim como você, eu também conheci Yuri através daquele podcast do Primo Rico, porque depois que eu descobri que foi um concurso que ele fez, você ganhou. E quando eu vi assim uma pessoa de Natal, lá no podcast do Primo Rico, eu fui saber mais sobre você. Vi que você trabalhava com a parte de investimentos aqui. Era uma época também que estava muito em alta essa questão de investimentos em renda variável. Então acredito que muita gente aqui, não só do Brasil, mas de Natal principalmente, tenha lhe conhecido também a partir do podcast do Primo Rico. Foi, com certeza abriu muitas portas para mim. Eu dei muita sorte que muitos contatos que eu fiz foram feitos nesse mercado de investimentos, de marketing, de educação financeira também. Foram feitos graças a essa oportunidade que o Primo Rico, o Thiago, me apresentou com o convite de participar do PrimoCast. Então, é isso. Bem, inclusive, se alguém quiser dar uma olhada, o episódio é 169, está no Spotify. E foi um episódio muito legal. Primeiro podcast que gravei na minha vida. Então, esse aqui eu estou um pouco mais preparado do que aquele. Perfeito. Mas a gente poderia começar conhecendo um pouco e falando para os nossos ouvintes como foi a sua jornada, né? Como você chegou e fundou a Proventos, que está hoje aí ajudando várias pessoas. Hoje já de uma forma um pouco mais robusta do que no início, obviamente. Mas como foi que você se encontrou e se apaixonou, né, por essa área? Olha, assim, minha paixão por investimento surgiu, por sorte minha, quando eu tinha uns 11 anos de idade. Enfim, comecei a descobrir o que eram ações através de um cara chamado... de um mexicano chamado Carlos Slim. Ele era o dono da Claro hoje aqui no Brasil, dono de várias empresas, Telmex. E ele começou a investir em ações com 14 anos. E eu estava, coincidentemente, achei a história dele na Wikipédia. Fiquei curioso, disse o que é ação. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso. Um senhor que morava no meu condomínio me deu um livro sobre ações, falou que eu deveria estudar, que era o futuro e deveria aprender sobre isso. Ele próprio já investia há várias décadas. E aí quando eu fui fazer engenharia civil, mudei de curso para engenharia de produção e fiz o intercâmbio, morei na Alemanha por um ano. Quando eu voltei e passei a estudar de fato engenharia de produção, eu comecei a estudar com pessoas muito mais novas que eu, que queriam começar a investir. E eu, por sorte, comecei a investir com 18 anos. E comecei a estudar com pessoas que tinham 18 anos quando eu tinha 20 e poucos, e eu decidi ajudar essas pessoas a aprender a investir. Eu fiz um treinamento para elas, sem nenhuma pretensão de continuar fazendo novos treinamentos, só que aí no dia seguinte 23 pessoas pediram para participar do próximo treinamento. Acabou que eu fiz um segundo e um terceiro, treinamentos voluntários. Mais pessoas pediram para participar, eu decidi começar a fazer treinamentos mais robustos, maiores e cobrando por isso. Começar a monetizar, né? Começar a monetizar. Já tinha feito muita voluntariado. Exatamente, já tinha pagado para fazer treinamentos para outras pessoas, alugado sala e cobrando, fazendo de graça. Então eu decidi transformar em negócio, começar a cobrar por isso. Me juntei com um sócio na época e aí a gente levou esse projeto adiante, começamos a fazer treinamento presencial. O primeiro treinamento da gente cobrando foi em fevereiro de 2020. No mês seguinte veio o quê? A pandemia. Então tivemos que migrar para o online. O online para a gente foi muito bom. O nosso primeiro treinamento teve 12 pessoas na sala pequena. O segundo treinamento teve mais de 30 via Zoom, pessoas de todo o Brasil e em 2 outros países, Estados Unidos e Portugal, se não estou enganado, quiseram assistir também. E aí foi crescendo.
Hoje a gente está com mais de 1.000 alunos espalhados pelo Brasil e por mais 5 países e ajudamos pessoas principalmente a ter o conhecimento necessário para investir. A gente não quer dizer para a pessoa, cara, bota seu dinheiro nisso. O que ela tem que fazer, mas como fazer, como pensar, né? Exatamente. Eu quero que ela tenha autonomia para não só ela, mas para ela ensinar, se ela é uma jovem, ensinar para os pais dela, que aí, imagina, se ela está gerindo 10 mil reais, 20 mil e os pais dela têm 200 mil, 300 mil, 500 mil, o impacto que ela vai trazer na vida familiar, no núcleo familiar dela vai ser muito grande. Mesma coisa se os pais estão querendo aprender a investir e que seus filhos no futuro tenham esse conhecimento para poder eles próprios gerirem o dinheiro dos pais ou o dinheiro deles e formar uma sucessão patrimonial de maneira organizada, de maneira que tenham uma independência e autonomia para saber o que estão fazendo com o próprio dinheiro. Não, e isso, quando você começou esse curso, foi pré ou pós Primo Rico? Foi em 2019 que eu comecei. E o Primo Rico foi em 2022 só. Ah, foi 2002 só? É. Ah, então foi bem antes, realmente. Foi bem antes. Foi 3 anos antes de sair no Primo Rico. Agora eu tô curiosidade porque você foi na época no intercâmbio para a Alemanha e está indo novamente agora para a Alemanha. Por quê da Alemanha em si? Olha, por sorte. Eu falo por sorte, mas muita coisa em minha vida foi um conceito que chama serendipidade, que tá um pouco popular aí, que é aquele de você se expor a coisas boas e eventualmente uma delas dá muito certo para você. Na época que eu estava fazendo engenharia civil, eu estava querendo ir para a Inglaterra. Eu queria morar na Inglaterra pelo Ciências Sem Fronteiras. E um amigo meu, numa conversa no intervalo da faculdade, me perguntou: você sabe inglês? Eu fiz, sei. Você sabe alemão? Eu fiz, não. Então vá para a Alemanha. Eu fiz, por quê? Você vai para a Inglaterra para... O seu inglês já é bom, você não vai aprender nada lá. Vá para a Alemanha, provavelmente você vai aprender alemão. E o raciocínio que me fez sentido na época, eu pensei, poxa, se eu for para a Alemanha, o mínimo que eu vou aprender é uma nova língua. Então eu acabei escolhendo ir para a Alemanha. E aí tive a sorte de conhecer muitas pessoas e muitas oportunidades lá. Voltei para o Brasil, fiz engenharia de produção e agora eu estou indo de novo fazer um mestrado na Alemanha, em finanças, porque justamente se abriu uma porta para mim de ter terminado a faculdade e estar empreendendo com a Proventos, mas de hoje, por causa do online, eu consigo fazer treinamentos online e consigo me capacitar com o mestrado, me profissionalizar nessa área de finanças. Então, apliquei para bolsas de mestrado, fui aprovado em 2 e escolhi essa que é para estudar finanças na Alemanha. Mas você vislumbra seguir na área acadêmica ou foi mais para dar continuidade a uma linha de estudos que você estava seguindo no momento? Eu queria ter mais conhecimento na área de finanças. Hoje eu sou consultor, tenho certificação, mas eu queria ter mais conhecimento, por exemplo, fusão e aquisição de empresas. É uma área que me interessa muito. Gestão quantitativa de ativos, asset management, são áreas que me interessam muito pessoalmente, mas também é uma ambição pessoal que eu tenho de morar fora do Brasil. Eu sempre tive esse sonho desde criança e essa oportunidade que surgiu na Alemanha, tanto do mestrado como do que vem depois do mestrado, que a Alemanha agora facilitou para quem quer conseguir cidadania, você faz um mestrado, você consegue facilmente trabalhar lá e eles dão cidadania em até 3 anos. Depois que você começa a estudar em até 3 anos é possível conseguir cidadania. Então isso foram coisas que se juntaram nesse momento da minha vida, quando eu disse assim, poxa, aquele sonho de infância de morar fora, pode ser que eu consiga realizar ele agora através dessa opção de mestrado lá fora. Nessa área que eu gosto, inclusive. E para beber de outras fontes também, né? Exatamente. Ter conhecimento mais amplo. Inclusive, esse mestrado, que é legal dele, e aí eu vou até abrir uma propaganda de mestrado para quem quer morar fora, cara, vai fazer mestrado, porque abre muita porta. Bom, na Alemanha, eles têm várias opções de bolsa, e para estudar em inglês, eu estou indo estudar em inglês, então se a pessoa... no alemão não é bom, você pode ir do mesmo jeito, indo com inglês. E se eu tenho a opção de fazer, que é o que eu pretendo fazer, que é a dupla graduação, duplo mestrado. Então eu vou passar 1 ano na Alemanha, aí eu passo 4 meses na Austrália, estudando outras matérias. Quando eu voltar para a Alemanha, eu termino tudo em 1 ano e meio, e aí eu vou ter 2 mestrados. Um em finanças, da Alemanha, e um em negócios internacionais, da Austrália. E aí, com isso, eu consigo ter muito mais oportunidade de trabalho, de vida e, enfim, de qualificação também, muito mais conhecimento. Mas aí você pretende seguir em paralelo ainda com a parte dos cursos online para investimento ou vai focar 100% agora no mestrado? Não, eu vou seguir com as duas coisas. Eu acredito que é possível no formato online que eu tenho hoje. Por sorte, hoje eu tenho
Eu tenho monitores, tem outros professores que dão treinamento junto comigo. Então, se eu quiser fazer treinamento presencial aqui em Natal, mesmo eu estando fora, ainda é possível, porque eu tenho 2 pessoas que fariam treinamento presencial no meu lugar e algumas das aulas eu daria online para as pessoas. E eu tenho turmas hoje que já são 100% online. Então, eu dou aula para eles, por exemplo, uma vez por semana, uma vez por mês. E eles conseguem acompanhar esse conteúdo de maneira completamente virtual. Fora isso, lá eu vou estar pagando, a princípio, 3 ou 4 disciplinas e eu consigo colocar essas 2 coisas na balança, porque não vai ser algo que vai ser muito intenso, meu trabalho na parte de educação financeira no Brasil, com a Proventos, porque eu já tenho um curso gravado, já tenho muita coisa já pré-pronta, muitos materiais, vai ser uma coisa mais de organizar um horário com alguns alunos para abrir conta na corretora, para fazer os primeiros investimentos, coisas que são mais operacionais que a pessoa tem mais insegurança de fazer sozinho. Agora, você comentou que a Proventos surgiu ali em 2019, final de 2019 para 2020. Lhe acompanho no Instagram, lhe sigo no Instagram, entendo que você trabalha com investimentos. Mas o que de fato a Proventos faz? Já que entrando já no tema investimentos e educação financeira. Do básico ao avançado. Perfeito. O objetivo da gente é ensinar as pessoas a investir. Então, eu sempre me interessei muito por investimentos, mas, especialmente no começo, eu não queria trabalhar de fato com investimentos. O que eu queria era que as pessoas que viessem até mim tivessem autonomia para investir por conta própria. Então, o que eu queria... Eu não quero uma pessoa que diga assim, Yuri, qual é a melhor ação da Bolsa? Não vou... Quando às vezes aquela pessoa está desorganizada financeiramente, não vai ter nenhum dinheiro para investir de forma correta naquela ação, por exemplo. Exatamente. Ela não vai ter nem a noção de que aquela ação pode cair daqui a uma semana, porque ela está, na cabeça dela vai subir 50% em um ano. Ela não está pronta para aceitar que o dinheiro dela vai desvalorizar 15% daqui a um mês, por exemplo, e ela colocou todo o dinheiro dela naquilo e ela se desespera e ela vai vender tudo. Então, eu prefiro que ela tenha o conhecimento para que ela consiga fazer por conta própria, ou então, isso tem sido assim, a história de por que a Proventos surgiu, como a gente começou e o que a gente faz, porque a gente faz o que a gente faz. Mas hoje em dia eu pessoalmente atuo também na parte de consultoria, então me tornei consultor, tirei a certificação CEA de especialista em BIMA de investimentos, me credenciei a CVM para poder atuar com consultoria. É muito importante reforçar que nem todo mundo que entende de investimentos pode atuar com consultoria. Então as pessoas têm que ter cuidado, inclusive, de não cair em algum esquema ou confiar o dinheiro para alguém, porque a pessoa diz que é consultor. Você tem que entender que aquela pessoa tem que ter uma certificação, tem que estar credenciada na CVM, e você pode achar isso no Google. Pesquisa no Google, fulano de tal, o nome da pessoa, consultor financeiro, vai aparecer lá, ou não vai aparecer se a pessoa não for. E não confiar apenas na bio do Instagram. Exatamente. A pessoa tem que, de fato, estar credenciada na CVM para poder atuar com consultoria, para poder fazer a parte de orientar pessoas a investir o dinheiro delas. E da parte da Proventos, o foco é 100% educação. A Proventos, nunca você vai, eu vou dizer assim, cara, me transfere seu dinheiro. Cara, não existe isso. Isso na parte do consultor, a pessoa investe o próprio dinheiro, o consultor orienta. Mas na parte da Proventos, é 100% educação. É para a pessoa entender o que é a taxa Selic, o que é renda fixa, o que é CDI, o que é CDB, entender quais são as proteções de mercado, fundo garantidor de crédito. Você tem aplicações que protegem até 250 mil do seu capital. Outras não protegem. Quais protegem, quais não protegem? Qual é melhor para você? Qual rende mais, qual rende menos? Qual é isento de imposto de renda, qual não é? Então, isso a pessoa tem que entender esses conceitos para que ela tome melhores decisões para o dinheiro dela. É isso que a gente ensina na Proventos. Disso, do básico, desde da pessoa fazer da pessoa ter a reserva de emergência dela, até passando por níveis mais avançados, ter uma renda fixa, renda variável, diversificação em dólar, e aí ela tem um patrimônio que vai ter a cara dela, vai ser com base no perfil dela de investidor. Se é mais conservador, se é mais arrojado, ela vai conseguir montar isso na prática. Então a reserva seria o primeiro passo nesse processo. Sim, montar primeiro a reserva. Exatamente. O que eu gosto de falar para as pessoas é montar a primeira coisa é a reserva de gasto. O que é reserva de gasto? É o dinheiro que você vai fazer o Pix para alguém, é um boleto que você tem que pagar, é o dinheiro dali da conta corrente. Então esse valor ele tem que estar separado, depende da quantidade de quanto a pessoa gasta por mês. Né? Se a pessoa gasta muito no mês, ou se tem muitos desses gastos oscilantes de fazer Pix, pagar boleto, então ela vai colocando um valor maior para essa reserva de gasto. Seria o fluxo de caixa de uma empresa. Fluxo de caixa, perfeito. Seria o fluxo de caixa pessoal da pessoa. E aí, depois disso, ela passa para uma reserva de emergência.
Reserva de emergência é o dinheiro para realmente, meu carro bateu, preciso consertar, meu celular quebrou, eu trabalho com o meu celular, preciso de um celular novo, rápido, consertar o meu celular, comprar um novo, o meu computador quebrou. É algo nesse sentido, de um gasto que você não esperava, apareceu, você precisa de dinheiro agora para ele. Então imagina que isso pode acontecer com qualquer pessoa, qualquer profissão, de precisar de dinheiro rápido, para alguma emergência, então isso é reserva de emergência. Depois disso a pessoa vai para a renda fixa. E aí na renda fixa você quer os investimentos que sejam mais seguros. Porque dá para perder dinheiro na renda fixa também, pouca gente sabe disso. A pessoa quer botar protegido do IPCA da inflação, ela coloca Tesouro IPCA mais 2035. Aí no mês que vem o dinheiro dela caiu 9%, como já aconteceu com uma pessoa que eu conheço. A pessoa se desespera. Como é que pode dinheiro desvalorizar na renda fixa? Desvaloriza. Se você não sabe o que está fazendo, chance são que você vai perder dinheiro até na renda fixa. Então o melhor caminho, faz a reserva no dinheiro numa aplicação que seja muito segura, como é o caso do Tesouro Selic, né? Então, o Tesouro Direto tem 3 principais modalidades. Tesouro Selic, que é o pós-fixado, que é ligado à taxa Selic. Tem o da inflação, que é o IPCA+, e tem o pré-fixado, que é uma taxa que vai ser padrão ali, 12% ao ano, 10% ao ano. Você vai no Selic. Esse é o investimento mais seguro do Brasil hoje. Depois disso, você quer ir para outra aplicação, você tem dinheiro no Nubank. No Nubank, você pode investir emprestando dinheiro para o Nubank. Yuri, isso é seguro? Vou explicar como funciona a segurança de investimento como esse. Tem o Nubank, tem a caixinha lá, a caixinha no Nubank. Quando você vai no aplicativo, tem lá embaixo no meio do aplicativo, caixinha no Nubank. E aí você vai lá e tem, quero criar uma caixinha da reserva de emergência. Então, quando você coloca o dinheiro na caixinha no Nubank, o que você está fazendo? E você coloca na opção de RDB, que é muito importante. Você está emprestando dinheiro para o Nubank e você tem garantia até R$250 mil. E essa garantia, ela pode ser até R$1 milhão. Não no Nubank somente. Você tem que colocar em outras instituições financeiras. Porque a proteção é R$250 mil por CPF, ou seja, por pessoa, por instituição. Então, se eu tenho R$500 mil e quero proteger esse dinheiro, eu posso colocar, por exemplo, R$250 mil no Nubank, no RDB do Nubank, R$250 mil num CDB do Banco Inter, no CDB. Qualquer investimento que dê para fazer dentro da instituição, né? Porque a instituição ela é garantida pela FGC. Em qualquer investimento de renda fixa que tenha garantia do FGC. Nem todas elas têm. Apesar de estar na instituição, mas pode ter uma opção de investimento que não tem essa garantia. Exatamente. Um exemplo disso são os CRIs ou CRAs. Então, o CRI ou CRA são investimentos de renda fixa, o CRI do setor imobiliário e o CRA do agronegócio, e que não tem garantia do FGC. Então, você coloca o dinheiro lá, se aquele banco quebrar, você não tem garantia nenhuma que vai ter aquele dinheiro de volta. Já o LCI e o LCA, que também são investimentos de renda fixa, o LCI também ligado ao imóvel. São as letras, Letra de câmbio imobiliário, letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agronegócio. Nessas duas aplicações, você está emprestando dinheiro para o agronegócio ou para o setor imobiliário e você tem garantia do FGC. Então, você tem garantia que vai ter até R$250 mil de volta daquela instituição. E aí tem outros detalhes. Por exemplo, LCI e LCA são isentos de imposto de renda. Então, um LCI que está rendendo 90% do CDI rende mais do que um CDB que rende 100% do CDI. Por quê? Porque não tem imposto de renda. Para não deixar tudo muito confuso, eu quero dizer só o seguinte. A pessoa que vai começar a investir, que vai começar a aplicar o próprio dinheiro, ela tem que começar com feijão com arroz, o mais básico, vai no Tesouro Selic, vai no CDB de algum grande banco e começar a investir por ali. Conforme a pessoa vai tendo mais conhecimento... Para preservar o dinheiro perante a inflação. Para preservar o dinheiro, proteger seu dinheiro para necessário que possa aparecer. No segundo passo, sim, proteger da inflação também, certo? Mas o primeiro passo é que é proteger seu dinheiro para que nada... Não deixar na conta corrente e você saltando Pix. Exatamente. Comprando coisas aleatórias. Exatamente. Para não chegar uma Black Friday e você perder sua reserva de emergência com uma televisão nova, basicamente. Yuri, agora eu preciso lhe fazer essa pergunta. Você mencionou o Nubank. Agradeço o Nubank pelo início da minha jornada de crédito ali, porque ele é o banco que realmente fornece crédito para a galera que está entrando. É um banco com certa relevância e segurança. Mas assim, já depois que você... É quase um outro passo. Não é um investimento diretamente, mas de certa forma é uma nova alternativa de capitalização ali que você tem para você. Mas depois que eu fui entendendo mais, além sobre investimentos, mas também sobre cartões de crédito, eu vi que o roxinho... Eu rasguei o meu roxinho na mesma hora, né? Eu cortei... Eu sou um peregrinador contra o roxinho agora. Exatamente pelos não benefícios que a gente não consegue a partir do cartão de crédito, a partir do investimento, né? Mas como você comentou depois, existem qualquer banco que a pessoa se sinta confortável. Você mencionou no Nubank, era mais pela
certa relevância que ele tem de mercado e pelas facilidades que as pessoas têm ao entrar lá? Ou realmente é o banco que você recomenda? Não, olha, eu não tenho um banco que eu diga assim, esse banco eu endosso, recomendo, algo nesse sentido. O Nubank, o que eu gosto do Nubank, e tem vários outros bancos que têm essa praticidade, tem esse critério, é a praticidade. Então, o Nubank você baixa o aplicativo, você cria conta, assim como o Banco Inter, também tem essa mesma facilidade. É fácil de criar conta, é fácil de conseguir acessar. Outros bancos, de repente, a pessoa tem alguma dificuldade, especialmente em alguns bancões, tem algum problema, você tem que bater na agência para resolver aquela bronca, ao passo que esses são mais simples. Então, esse é o motivo principal que eu menciono eles. Agora, falando em pontos de cartão, né, que às vezes a pessoa está gastando aqui e se pergunta, o Nubank não me dá nada de ponto. Realmente, o Nubank não é um dos melhores em termos de ponto de cartão. Nisso daí tem outros que são mais vantajosos. Inclusive, até corretoras fazem isso, né? A própria XP tem o Investback, enfim, creio que o BTG também tem algo nesse sentido. Então, você tem outras alternativas para utilizar, fazer seu dinheiro render mais nos seus gastos também, por meio de Investback, por meio de cashback de alguma maneira, ou de pontos de cartão, pontos de milhas. Então a gente já entendeu o primeiro passo, né? A pessoa primeiro tem que criar ali um fluxo de caixa pessoal, depois ela parte para a reserva de emergência e depois ela parte para a renda fixa. Depois que ela finaliza esses 3 passos, como ela deve prosseguir? Perfeito. Bitcoin? Eu vou entrar lá nesse assunto, viu? Simbora. Olha, meu perfil é um perfil mais conservador. A pessoa diz, você tem quanto % do seu dinheiro está em ações? Até algum tempo atrás, eu tive que raspar um pouco para ir para a Alemanha, né? Mas até um tempo atrás, 60% da minha carteira era ações. E eu me considero perfil conservador. Por quê? Porque eu escolhi ações de grandes empresas com foco em longo prazo e recebimento de renda passiva. É tipo a renda fixa na renda variável. Exatamente. E eu me conheço como investidor. Eu sei que se uma ação cair de uma boa empresa, cair 30%, eu vou investir mais nela. Eu não vou tirar dinheiro. Aquela empresa está rodando, está gerando negócio e não vai ser um valor de uma ação que você vai perder dinheiro. Exatamente. Na pandemia, as pessoas se desesperavam para vender as ações, porque desvalorizou. Eu me desesperava para conseguir mais dinheiro para investir mais, para poder aumentar São os efeitos de cauda, né? Exatamente. São efeitos de cauda. E são os momentos que acontecem poucas vezes na vida da pessoa. Se estima que uma crise financeira, crise no mercado financeiro, acontece de 5 a 10 anos. Então, você vai passar por várias na sua vida, mas se você parar para pensar bem, não são tantas assim. Né? A cada 30 anos pode acontecer no máximo 6, historicamente falando. É o que acontece. É o que aconteceu. Então, nessas oportunidades, você tem que aproveitar e investir mais. Vamos lá. Dito isso, como eu falei, meu perfil é mais conservador, escolho boas empresas com foco em longo prazo. Então, não quero iludir a audiência de pensar que ela tem que botar todo o dinheiro em ações, tem que botar todo o dinheiro em fundo imobiliário. Ela vai ficar rica com isso. Que ela vai ficar rica com isso. O foco é longo prazo. E o foco é você estar investindo todos os meses em ativos que tendem a fazer seu patrimônio crescer mais ao longo do tempo. Nesse caso, historicamente no mundo, tem 2 estudos sobre isso. Os 2 são contados no livro Investindo no Longo Prazo, Investindo em Ações de Longo Prazo, desculpe, de Jeremy Siegel. E ele mostra 2 estudos em relação a isso, que ações, empresas, são o investimento que mais valorizou ao longo do tempo, comparado com renda fixa e comparado com ouro e outros ativos. E aí, por quê? Para pensar o seguinte, uma empresa, é comum ela ter, uma grande empresa, é comum ela ter empréstimos ou não ter? Como ter? Geralmente, as grandes empresas elas se alavancam de algum modo, elas pegam algum empréstimo a juros baixíssimos, né, e crescem o negócio. Agora, pense, se uma empresa vai pegar uns juros de 10% ao ano, só faz sentido para ela pegar esses juros se ela está crescendo 15%, 20%, 25% ao ano. Se ela não consegue tirar esse retorno desse investimento, ela não vai pegar um empréstimo, ela vai preferir não se alavancar e não crescer nessa taxa de crescimento. Então, historicamente, você vai ver que as empresas elas vão pedir empréstimo somente porque aquele empréstimo custa menos para elas do que elas conseguem fazer com aquele dinheiro. Então, a média das empresas de um país tende a crescer mais do que a média da taxa de juros daquele país. Então, nos Estados Unidos,
ao longo dos últimos 200 anos, as ações se valorizaram a média de 6,6% ao ano acima da inflação, enquanto que a renda fixa ficou algo em torno de 2,3%. Então, 6,6% contra 2,3%. Se você pensa em 2 anos, isso é uma diferença muito pequena. Mas quando a gente fala aqui de 10 anos, 15 anos, 20 anos, a gente está falando de um poder dos juros muito maior ao longo do tempo. Isso não foi só Estados Unidos. Itália, Inglaterra, Brasil... Mais de 300%. Exatamente. Não, ao longo desses 200 anos, a valorização transformou... Eu não lembro agora o número de cabeça, mas transformava algo em torno de $1 em $2.000, algo assim. Multiplicava por 2.000 vezes, ou até bem mais do que isso. Não lembro agora de cabeça, realmente. Mas mostra que o poder dos juros no longo prazo... Se dá composição. Cresce exponencialmente e, principalmente, que os investimentos que mais crescem no longo prazo, na maioria dos países do mundo, estão nas empresas, não estão na renda fixa. E aí, então, quarto passo, renda variável. Ela entraria na renda variável, mas como é que você identifica, você comentou que você tem um perfil de investidor mais conservador, apesar de ter 60% em renda variável. Como é que você identifica esse perfil da pessoa para saber se ela está apta a entrar na renda variável? Olha, para ela saber se está apta a entrar na renda variável, eu sugiro que a pessoa comece com uma porcentagem pequena da carteira, algo em torno de 10%, e ela vai se conhecendo como investidor. Como assim? Quando eu comecei a investir... Quais são as emoções que surgem? O que ela faz, quais são as atitudes dela conforme ela está investindo. Quando eu comecei a investir, na minha cabeça eu era perfil extremamente arrojado. Tanto que quando eu fui abrir minha conta na corretora, a mulher me perguntou, fui fazer isso fisicamente, como faziam os maias antigamente. E aí eu fui fisicamente abrir minha conta na corretora e a mulher me perguntou, você está disposto a perder mais de 20% do seu dinheiro? Eu estou disposto a perder 100%, não tenho medo de nada. Aí ela colocou, perfil arrojado. Beleza, começa a investir. Que aí libera as classes de investimentos diferentes. Exatamente, libera mais classes de investimentos. Eu comecei e coloquei 100% em ações. Uma queda de 30% em menos de 3 meses, eu me desesperei e tirei tudo. Então, quer dizer, ali eu já comecei a perceber, peraí, eu sou bem menos arrojado do que eu falei pra mulher, do que eu achava que eu era também. Você falou que era 100%? Tava disposto a perder 100%. Caiu 30%, peraí, calma, deixa eu tirar isso aqui. Então, eu tomei um prejuízo de 30%, porque eu não estava disposto a perder mais do que aquilo. Então, se eu coloquei todo o meu dinheiro e perdi 30%, talvez, se eu tivesse colocado 10%, eu teria perdido 3%. Eu não estaria tão preocupado com isso, teria deixado. E aquelas ações voltaram a subir e cresceram. Então, quer dizer, tive que me conhecer, eu paguei um preço caro para me conhecer. 100% do dinheiro que eu tinha colocado, perdi 30%. Mas se a pessoa vai colocando aos poucos, coloca 10%, viu que está tranquilo em relação à valorização, à oscilação do mercado, sobe para 15%, sobe para 20% e vai subindo até enquanto você estiver confortável com aquele patamar. Tem alguns perfis, alguns estudos que consideram que, por exemplo, 75% ou mais é extremamente arrojado, 60% a 75% arrojado, 50% moderado e por aí vai. Então, mas para quem está começando, começa com pouco e depois você vai aumentando essa porcentagem. Não tem para que ter pressa. A carteira que você vai montar, ela tem foco em longo prazo. Então, tem para que começar em menos de 3 meses já ter 50% em renda variável. Coloca 10%, no mês seguinte vai para 15%, no mês seguinte vai para 20%, e por aí vai. Todo mês aumenta um pouquinho. E existe alguma classificação de segmentos que são mais para perfis mais conservadores e segmentos que são mais para perfis mais arrojados? Segmentos de empresas, tipo assim, empresas que trabalham com papel, com tijolo? Olha, falando de empresas... É bom diferenciar para as pessoas que têm o papel e têm a empresa. Qual é a diferença? O papel é quando a pessoa está olhando aquela cotação na bolsa. Aquilo ali é a ação, o ativo, o papel. Então a ação subiu 5%, a ação caiu 10%. Isso diz o que sobre a empresa? Geralmente não diz nada sobre a empresa. E tem uma empresa ali por trás que tem clientes, tem um processo de subscrição para conseguir novos clientes, tem uma máquina de vendas que está por trás, tem uma margem de lucro que está por trás, tem um nível de endividamento que é saudável ou não é. Então tem um negócio por trás e como qualquer outro negócio tem margem de lucratividade, margem operacional, endividamento, lucro, crescimento de lucro, todos esses fatores que uma empresa tem. Yuri, como é que eu descubro isso das empresas? Você pode ir direto pesquisar no Google, pegar Ambev, por exemplo. Ambev RI. Você vai entrar no site de relações com o investidor da Ambev e tem lá todas as informações, porque são empresas públicas. Elas têm que colocar isso.
o balanço delas, a receita delas, quantidade de clientes, quantidade de vendas. Está lá tudo público para a pessoa consultar. Qualquer empresa da Bolsa Brasileira tem isso? Qualquer uma tem isso. Petrobras RI. Petrobras, aí vai te dar o Petrobras Relações com o Investidor. Ou você pode, muito mais fácil, entrar no site chamado Status Invest. E ainda nem é uma propaganda de Status Invest, tem fundamentos também. Nesses sites, Status Invest ou Fundamentos, você entra, pesquisa o nome da empresa e vai aparecer para você os principais indicadores daquela empresa no mercado. Qual é a margem de lucro dela? Qual é o endividamento dela? Qual é o indicador preço sobre lucro dela? Que costuma dizer para a gente quão cara ou quão barata está aquela empresa. E você pode comparar com os pares dela. Por exemplo, será que é mais vantajoso comprar ações da Petrobras? Melhor, pegar um exemplo de rivais. Ações do Banco do Brasil ou ações do Banco Itaú? Eu pesquiso as duas. Eu vejo qual delas tem o menor endividamento. Geralmente, o menor endividamento está mais saudável. Qual delas tem mais margem de lucro? Mais margem, melhor. Qual delas tem maior taxa de crescimento de faturamento? Maior, melhor. Maior taxa de lucro, maior taxa de crescimento de lucro, maior, melhor. Então, eu vou comparando esses indicadores, eu digo, peraí, entre Banco do Brasil e Banco Itaú, esse aqui é melhor do que aquele por tais e tais motivos. E aí você escolhe essa opção de investimento para colocar na sua carteira. Tem alguns setores também que são, por natureza, mais arriscados que outros. Tipo varejo, por exemplo. Varejo costuma ser mais volátil. As várias empresas de varejo têm uma durabilidade, duram menos ao longo do tempo do que empresas de banco, por exemplo. Há quanto tempo existe o Itaú? Há quanto tempo existe o Banco do Brasil? Uma empresa de varejo ela pode ter surgido nos últimos 10 anos, geralmente tem menos um histórico menor nesse setor. E também empresas de aviação. Empresas de aviação também, historicamente, não tendem a ter bons resultados. Por quê? Porque pare para pensar o seguinte. Se eu disser para você qual é a melhor cerveja, aí você diz assim, qual cerveja você acha melhor? Um exemplo. Heineken. Pronto, Heineken. Você prefere Heineken a Skol. Beleza. Então, para você é claro isso. Se você tiver que comprar uma Heineken ou uma Skol, mesmo que a Heineken seja mais cara, você vai comprar a Heineken do que a Skol. Agora, você precisa ir para São Paulo semana que vem. E aí você pesquisa no Google Flights. E você vê lá que o voo para São Paulo e de volta está dando R$ 1.200 pela Gol e está dando R$ 1.800 pela Latam. Talvez você prefira até voar de Latam. Às vezes até às vezes até a mesma empresa, em sites diferentes você pega um preço menor. Exatamente. Qual é a sua fidelidade com essa empresa? Zero. É preço. Meu amigo, é zero. Eu quero saber qual é o menor preço. Mas o atendimento... Não, dane-se, meu amigo. Eu estou só indo e de volta. Eu só quero chegar lá. Então, é preço. Isso é uma das várias desvantagens. O padrão de segurança do avião está lá em cima é igual para todos. Todos são fiscalizados pelo mesmo órgão. Então... Exatamente. Meu amigo, eu não quero saber se vai me servir frango ou carne no lanche da tarde. Eu quero saber se vai chegar lá, quanto eu vou pagar por isso. Então, você não tem fidelidade no setor aéreo. É diferente de banco, por exemplo. É diferente de enfim... Energia, por exemplo. Então, você tem outros setores que têm muito mais vantagens competitivas em relação ao setor de aviação, por exemplo. E aí, empresas como bancos, saneamento, energia, são empresas que estão nesses setores que tendem a ter mais vantagens competitivas que tornam-as mais seguras no longo prazo. Então, Entendi. Setores são importantes e indicadores das empresas também. São mais importantes ainda, né? Exatamente. E eu recomendo para qualquer pessoa. Olha, pesquisa... esse site, por exemplo, o Status Invest, pesquisa o nome da empresa lá, vê os indicadores que aparecem. Lá já tem tem uma interrogaçãozinha, você já vê o que é esse PL. É um dos indicadores mais importantes da Bolsa. Entenda o que é esse indicador, margem de lucro, vai entendendo isso aos poucos, vai te dar mais curiosidade e mais vontade de querer estudar empresas para você investir. E qual a sua visão sobre fundos de investimento? Olha, tem vários fundos de investimento. Vou pegar um fundo de investimento multimercado. Ele facilita a vida do investidor porque ele está diversificado. Tem vários tipos de aplicações. Tem fundo de investimento que é de ações, então tem várias ações lá dentro. Fundo de investimento imobiliário, tem vários vários ativos imobiliários lá dentro, shoppings e tudo mais. Ele facilita a vida do investidor para diversificar. Por outro lado, eles têm taxa de administração, né? Taxas ativas, que pode ser geralmente é 2% ao ano, mais uma taxa que costuma ser 20% em relação ao benchmark do mercado. Ou seja, resumo da história, tem taxas lá que você vai pagar todo ano, caso o fundo dê lucro ou não. Então é muito importante que você saiba escolher... Esses os multimercados, né? Todos eles. Todos eles, até o imobiliário também. É isso, até os fundos imobiliários têm taxa administrativa. Só que o fundo imobiliário, geralmente, a taxa não vai ser 2%, como é o caso de um fundo multimercado. É menor. É menor, ou um fundo de ações, por exemplo.
E o foco dele também é outro. O fundo imobiliário, o foco dele é gerar renda passiva para o investidor. Então, eles pegam os imóveis ali, recebem os aluguéis, tiram os custos operacionais, repassam para o investidor 95% do lucro do fundo imobiliário. Então, tende a gerar mensalmente. Então, a renda mensal que ele vai gerando para o investidor, ela tende a ser muito boa. Então, uma dúvida. Eu estava num churrasco semana passada, enfim, mês passado, e sempre surge esse tema de investimentos. E tinha um colega lá argumentando que tinha que tributar os fundos imobiliários. Só que outros contra-argumentaram dizendo que eles já eram tributados quando ele vai tendo os custos até repassar para o investidor. Os fundos, eles são tributados previamente ou não? Perfeito. Olha só. Porque não, tem que tributar o dividendo. Só que ele já... o argumento mais forte lá é que ele já era tributado antes e o dividendo já era retirando o imposto. Isso. Eles já são tributados antes. Né? Porque tem vários caminhos ali que vai ser tributado. Vai ser tributado o aluguel da loja que está pagando, enfim, da receita das próprias gestoras do fundo, da administradora. Então, tudo isso já tem o imposto que está sendo pago. Mas eu não consigo pensar por que o brasileiro ele quer ter mais imposto na vida dele. Assim. Mas eu não vou... Pronto, muita gente falava assim, vai botar imposto em jogo de azar. Pode botar, eu não jogo. Beleza, uma hora vai chegar no seu, sabe? Fica tranquilo que uma hora vai chegar numa coisa que você consome. Então, via de regra, eu acho que não é questão de querer botar mais imposto vai resolver qualquer coisa. Eu acho que vai atrapalhar. Como administrar os recursos que já tem. Exatamente. Seria a melhor solução. Mas para não deixar muito político nosso assunto e deixar de investimentos, uma coisa que acontece no mercado, geralmente quando você coloca qualquer coisa como uma tributação, é que o preço daquele ativo tende a cair. E as coisas mais ou menos se balanceiam. Como assim? Imagina que tem um fundo imobiliário que uma cota dele está custando R$10 e todo ano ele paga R$1. Então, vai me custar 10, todo ano eu recebo 1. Eu recebo 10% do que eu estou colocando. Se o governo diz, olha, eu vou colocar imposto de 10%, o que quer dizer no que eu vou receber? Então, ao invés de receber R$1 no ano que vem, eu vou receber 90 centavos. Beleza. Só que agora para mim ficou menos interessante, porque a minha renda anual era 10%, agora passou a ser 9%. Talvez seja melhor colocar em renda fixa, colocar em outra aplicação. E o que acontece? Algumas pessoas deixam de investir naquele ativo e vão investir em outra coisa. E aí o preço daquele ativo que era R$10 passa a ser 9. E agora eu posso comprar R$9 e receber 90 centavos. Continuo recebendo meus 10%. Então, geralmente no mercado esse tipo de coisa se balanceia. Mas aí quem se prejudicou foi aquele cara que comprou R$10 e está recebendo agora 90 centavos. Porque a expectativa dele era receber 10% e agora ele está recebendo 9%. Então sempre tem alguém que sai prejudicado, mas a dinâmica do mercado é se ajustar. Se uma coisa fica menos interessante, as pessoas vão para outra. A gente já comentou um pouco aqui sobre a Proventus e recentemente você se tornou sócio da Pleno. A Pleno, no caso, ele é um fundo, ele é uma gestora? O que é a Pleno? Perfeito. A Pleno é uma gestora de investimentos que ela faz um trabalho de multifamily office. O que significa? Imagina que uma pessoa vendeu a empresa dela, ou melhor, um grande empresário, ele quer vender o negócio dele para diversificar seus investimentos. Ele cansou de empreender, ele está querendo se aposentar e ele decide vender o negócio dele por 4 milhões. Ele vende aquele negócio e a Pleno ajuda ele não só não só nos investimentos, mas desde a parte da venda. Ele vai vender o negócio, a Pleno ajuda a montar essa parte de como vai ser essa venda, de tentar valorizar os ativos que ele tem, de repente ao invés de vender por 4, vender por 5 ou por 6 milhões, vender esses ativos, pegar esse recurso e gerir de maneira que o cliente tenha tranquilidade, que não tenha que agir ativamente. E fazer o trâmite da maneira correta, né? Fazer todo o trâmite. Porque às vezes a pessoa tem um negócio da pessoa física e paga muito mais imposto. Exatamente. São 3 pontos. É a parte do investimento, a parte contábil, para pagar menos imposto, e a parte jurídica para fazer tudo de uma maneira legal. Então, você tem esses 3 pilares para você fazer uma venda, por exemplo, fazer uma gestão familiar de patrimônio, e você segue por um caminho que você dá tranquilidade ao cliente. Você diversifica os ativos dele e gere todo o patrimônio dele. É como se fosse um fundo, só que só daquele cliente, né? Você está gerindo o capital daquele cliente, que inclusive é uma das soluções da Pleno, que se chama fundo exclusivo. Então, fundos para acima de 10 milhões de reais. Então, você consegue montar soluções financeiras para o cliente que são vantajosas para ele, seja legalmente, seja contabilmente, ou seja, do investimento ser mais rentável. E você faz essa gestão do patrimônio do cliente, uma gestão mais direcionada para as necessidades do cliente. Por isso esse seu interesse na área de fusão e aquisição de empresas também? Sim.
Exatamente. Eu sempre fui muito curioso nessa área porque movimenta muito dinheiro e tudo isso que impacta muitas pessoas, impacta muito dinheiro, sempre me chamou a atenção e sempre quis aprender mais sobre isso. E por isso que eu entrei como sócio na Pleno no ano passado, 2023, e a Pleno atua nessa parte de fusão e aquisição, sucessão patrimonial, de repente a pessoa quer vender a empresa e até sair do país, já aconteceu esse caso com alguns clientes nossos, e eles fazem isso, nós organizamos isso, para que o cliente consiga fazer isso de maneira tranquila, rápida, e consiga, por exemplo, ou deixar o país, ou vender a empresa dele, ou comprar uma empresa, de repente ele é um empresário que quer crescer o negócio dele, ou ir para outra região, e quer comprar um concorrente. Então, de fazer todas essas áreas, além da gestão do patrimônio desse cliente. E além de consultoria também, que é o que a gente faz, a consultoria para a consultoria financeira de clientes. Dentro da Pleno, vocês estão também uma casa de análise? Vocês teriam uma carteira recomendada, por exemplo, para as pessoas estarem seguindo? Sim, nós temos uma carteira recomendada. Não sei dizer, vou ser 100% franco, se é uma carteira que está liberada para o mercado, por exemplo, ou se é só para os nossos clientes, certo? Então, mas sim, nós seguimos carteira recomendada, nós temos analistas próprios, pessoas com certificação de gestor, né, o CGA, que são responsáveis por analisar as oportunidades de mercado e investir em ativos financeiros. É interessante porque a Pleno, nós temos conexão no mercado também com players que não são tão acessíveis e tão tradicionais. Por exemplo, às vezes a pessoa quer investir numa startup. A pessoa quer investir num pool de startups. E a pessoa consegue fazer isso também através de parceiros da Pleno. Então, é uma solução que ela é mais como posso dizer, mais complexa, que ela é mais completa também para os clientes, que não é apenas de ações, fundos imobiliários, renda fixa, um feijão com arroz. Ela vai além de entender se o cliente ele tem potencial e interesse de repente, fazer um investimento que seja para um perfil mais arrojado, ou um perfil que seja mais voltado para startups, por exemplo, de investir em startups, venture capital. Então, tem mais um leque maior do que geralmente se tem quando a pessoa investe por conta própria numa corretora tradicional. Agora, hoje eu estou 0, né, em renda fixa, renda variável. Mas, assim como muita gente, eu acredito ali que antes de 2018, 2017, mais ou menos, na época do boom da renda variável, pós-Dilma ali com Temer, que começaram a surgir realmente a Thalia Arcuri, Primo Rico, dentre outros, eu fiquei viciado em investimentos. Eu realmente estudava tudo que dava para estudar. Aprendi muita coisa naquela época. Fiz a pergunta da casa de análise, porque seguia algumas casas de análise também. Então, e aquilo que você falou também sobre quando a pessoa começa a encontrar oportunidades, ela quer a todo custo ganhar mais dinheiro. Então, naquela época, dentro do possível do que eu poderia fazer, eu comecei a enxergar possibilidade de estar ganhando mais dinheiro para estar conseguindo investir mais. Então, eu fazia direito na época. Direito é conhecido por ter os melhores estágios em termos de remuneração financeira. Na época, qual é o estágio que paga mais aqui? É um do estado aqui e tal. Escrevi nele, passei. Então, consegui aumentar minha renda já significativamente naquela época. Comecei a vender brigadeiro na lavanderia da minha sogra. Isso durou uns 4 meses. Eu acho 3 meses. Mas dava uma renda de 300, 400 a mais por mês. Então, fora isso, eu estava me formando. Pai, não quero a formatura. Se eu não me formar, for para a festa de formatura, você poderia me dar mensalmente o dinheiro que eu pagaria a formatura? Betina. Pode. Posso. Não, se você for realmente para isso, pode. Então, dentro do que estava ao meu alcance, eu estava buscando ali como fonte de alternativa para estar aumentando a renda, para consequentemente estar investindo mais. Então, eu comecei ali antes da eleição, 2018. Então, eu peguei aquele boom que teve. Antes de ir para o meu intercâmbio, eu vendi tudo. Que foi exatamente no pico, 2020. Então, eu tinha uma valorização ainda de 70% da minha carteira. Só que, naquele tempo, eu era completamente 100% renda variável. Eu realmente não tinha nada de renda fixa. Hoje em dia, eu sou o inverso já. Eu até vi hoje minha carteira para começar aqui, né? Mas, dentro da renda variável, a gente tem algumas opções, realmente. Então, eu estava investido em fundos imobiliários, algumas ações ali, só que fundamentadas. Então, segui muita recomendação de casa de análise, sem pagar merchan, que né, mais para Suno, na época de Thiago Reis, que ele também estava muito em alta ali com a galera, fazia filho com o Primo Rico e tudo. E optava muito pelos setores seguros, energia, bancos,
Saneamento, telecomunicação. Exato, eu lembro minha carteira de cor aqui. Mas era Bradesco, Tiete, 11, aí tinha Energias do Brasil, algumas aí. As queridinhas do São povo. as queridinhas do povo. É. Só que quando eu vendi tudo, naquela época para ir pro intercâmbio, beleza. Eu passei um tempo considerável sem conseguir juntar dinheiro para investir. E depois que a gente começou aqui novamente, na arte, só que eu me casei, eu não me sentia seguro para iniciar em renda variável enquanto eu não tivesse um suporte financeiro para alguma emergência. Foi pela primeira vez que eu consegui realmente focar em construir minha reserva de emergência. Só que aí acaba que eu estou surfando as ondas, né? Porque na época eu surfei a onda da renda variável e agora eu estava, né? Os juros estão caindo novamente. Estava surfando a onda da renda fixa. Investindo no CDB, que está 104% com liquidez diária. Excelente hoje em dia, excelente. E aí agora não, um ano atrás, não estou vendo mais nada. Mas sempre converso com amigos que entendem do assunto. E ele começou a falar, rapaz, se eu tivesse que dar uma dica para você agora, vá comprando Bitcoin devagarinho. Vá comprando. Então, desde um ano atrás, todo mês, o que é que eu estou disposto a perder? 200, 300 reais? Eu vou botando ali. 200, 300 reais. Um ano depois eu vi hoje, eu investo esse dinheiro e não olho. Porque segundo ele, o boom ainda vai chegar, né? No Bitcoin. Mas eu olhei hoje, quanto é que eu tô de valorização no Bitcoin, desde que eu comecei, estou com 100% sobre o investimento. E aí que eu entro no assunto. Sempre surge essas modinhas. Pimentinhas, né? Sim. As pimentinhas, o investimento que vai lhe deixar rico. Qual é a sua visão sobre eles? Isso, eu digo tanto em relação a cripto, quanto em relação aos criptojogos. A gente perdeu dinheiro nos criptojogos na época. E dentre diversos outros que vão aparecendo nessa jornada investidora da galera. Massa. Matheus, eu tenho que começar com a premissa assim que uma frase que é muito famosa no mercado financeiro, que é o cemitério... O cemitério é silencioso, né? O cemitério dos silenciosos. Quer dizer o seguinte, basicamente, quando alguém ganhar qualquer coisa, qualquer investimento, você comprou o Magazine Luiza antes do boom, explodiu, cresceu, valorizou, você vai falar isso para quem? Para todo mundo. Amigo, botei em Magalu 100%. Bitcoin, botei e virou 100%. Tal jogo de criptomoeda valorizou muito. Quando perde. Mas quando perde, você não fala. Então, a maioria das pessoas, pelo menos, enfim, da nossa idade, nossa geração e tal, ou colocou que investe no mercado financeiro, ou já colocou em alguma criptomoeda, seja Bitcoin ou outra, ou já colocou em alguma ação, seja as queridinhas ou outras. Ou alguma pirâmide. Ou alguma pirâmide e já perdeu dinheiro. O jogo do tigrinho, ou seja, algum jogo de azar e perdeu dinheiro. Então, assim, o ponto é, a pessoa tem que ter noção de que não pode perder dinheiro que você pode vir a precisar. Então, se você está querendo ficar rico da noite pro dia e você vai botar numa coisa dessa, chanção que eventualmente você vai perder dinheiro. Ah, mas com Bitcoin eu ganhei. Mas eventualmente, em alguns você vai perder. Eu não estou dizendo que comparando Bitcoin com jogo de azar, só estou dizendo que tem... Essa ação no longo prazo, ela é de perder. Você pode ganhar em uma coisa, mas você vai perder em várias outras, né? Isso. Exatamente. O que eu quero dizer é que, por exemplo, não é comparando Bitcoin com jogos de azar. Não, são completamente diferentes. Mas se, por exemplo, a pessoa ganhou com uma coisa que é extremamente volátil e que ela não faz a menor ideia de como funciona, como qualquer outra cripto que não seja Bitcoin, que tenha sido uma modinha que surgiu e que acabou. Se a pessoa tiver ganho com essa cripto e ela continuar com essa filosofia de vou continuar aplicando aqui porque sempre vai dar certo, ela vai perder todo o dinheiro dela em algum momento. Dito isso, em relação ao Bitcoin ou coisas que têm um potencial no longo prazo, que de fato, verdade seja dita, Bitcoin tem um grande potencial no longo prazo. Eu já fui um grande, entre aspas, cético de Bitcoin por muito tempo, mas é inegável, que é uma coisa que hoje em dia está cada vez mais bem aceita. Tem alguma fezinha feita lá hoje? Eu tenho 2% da minha carteira está em Bitcoin. Eu não é do meu perfil ter algo como 20%, simplesmente porque não é do meu perfil. Mas eu não julgo quem tem. Eu acho que até o próprio Bruno Perini, que eu admiro bastante, mais de 90% do capital dele hoje é Bitcoin. Porque também ele não vende, né? Ele também não vende. Ele comprou lá embaixo, nas antigas, né? Então, assim, não é bem porque... Não é como se ele estivesse só comprando Bitcoin, mas o que ele comprou valorizou bastante. E aí o ponto eu não acho que é errado a pessoa colocar dinheiro em investimentos mais voláteis e mais arriscados. O que é errado é a pessoa colocar só nisso, 100% da carteira, especialmente se a pessoa não entende como funciona, se ela só está indo na moda, na conversa de bar, na conversa do churrasco, e se a pessoa
e se a pessoa não montou reserva de emergência, ela não tem outros investimentos que ela está gerindo. Porque uma coisa, o próprio Bitcoin. Muita gente ganhou dinheiro com Bitcoin, muita gente perdeu dinheiro com Bitcoin. Bitcoin está na alta. Como é que alguém consegue perder dinheiro no Bitcoin se a pessoa comprou há 2 anos? É porque ela vendeu a 1. Entendeu? Ela comprou, e aí desvalorizou, e ela vendeu, e aí... Hoje está num momento bom, mas teve... Em 2 anos, eu estava olhando até ontem, teve PIX de muita baixa. Exato. Não, a primeira vez que eu comprei Bitcoin, minha carteira de Bitcoin rendeu uns 130%, mais ou menos. Como eu falei, não é muita coisa, o dinheiro que eu tenho lá. Mas rendeu 130%. Esse dinheiro eu comprei há 3 anos. Foi 2021 o primeiro investimento que eu fiz em Bitcoin, né? Então, quer dizer, se depois que eu comprei, desvalorizou muito. Eu tinha caído mais de 50%. Se eu tivesse vendido, eu teria perdido. Mas eu não vendi. Aí voltou e subiu bastante. Por que eu não vendi? Porque, primeiro, já tenho alguma experiência como investidor. E porque você não precisava também? E porque eu não precisava também. Porque não era parte suficiente. Pequena. Era uma parcela pequena. Se fosse 100%, tivesse caído 50%, mesmo eu me conhecendo como investidor, tendo um perfil mais de compreender que faz parte, mesmo caindo 50%, talvez eu tivesse num momento que ia precisar do meu dinheiro e ia precisar vender. Não é que eu não entendesse que eu deveria manter, eu entenderia, mas eu iria vender do mesmo jeito porque eu iria precisar. Como o seu caso, foi, não, vou empreender agora, quero uma reserva de emergência. Se tivesse todo em renda variável e tivesse em baixa, talvez você acabasse vendendo e tendo um prejuízo, mesmo sabendo que não deveria. Isso é importante das pessoas terem ciência. É interessante, eu acredito que é interessante delimitar uma porcentagem da sua carteira, por exemplo, até 10%. Para a maioria das pessoas eu diria que é mais que suficiente. Se você é um perfil muito arrojado, até 20%, mas não mais que isso, em investimentos como criptomoedas, de maneira geral, Bitcoin, Ether, e outras aplicações, como investir numa startup, que hoje é bem mais viável, a pessoa física consegue investir por meio do Bossa Nova, né, de João Kepler, ou de outras empresas que fazem esse tipo de serviço para a pessoa. Investimentos mais arrojados, até 10%, no máximo 20% da carteira faz sentido, ao meu ver. Não, eu acho que é por isso que é importante esse trabalho de educação que você faz com as pessoas, porque, por exemplo, apesar de eu não ver mais nada hoje sobre, não estudar mais sobre o mercado financeiro, como eu estudei muito naquela época, eu ainda lembro muito dos fundamentos. Então, o básico acaba sendo muito importante nesses momentos. Porque hoje em dia, até fui ver, o Bitcoin está de 5% para 10% da minha carteira. Teoricamente já é um valor alto. Só que eu não estou vendendo. E desde o princípio, como você falou, não é que eu botei uma bolada de início no Bitcoin para apostar nele, não. É que eu estou disposto a perder aqui no meu dinheiro, se eu perdesse tudo. E é um investimento recorrente que eu estou fazendo. Eu não estou botando, por exemplo, botei hoje 5 mil. Aí daqui a 4 meses eu boto mais 5 mil. Não, eu boto o valor baixinho todo mês, que vai ajustando meu preço médio. Consequentemente, eu vou surfando, a princípio, a alta da valorização. E como é que eu estou observando aqui se eu vendo ou se eu mantenho? Muito que pelo que as pessoas falam. Como é o nome daquele negócio? Os rumores, os burburinhos. Mas tem alguma coisa quando falam... Não sei se era Nassim Taleb que falava. Muita gente começa a falar sobre o assunto. Sim, sim. Não lembro agora o nome. Ruído. Os ruídos. Uhum. Como é que eu estou fazendo minha análise, né? Amadora. Se eu vendo ou se eu não vendo. Eu chego na mesa, galera... Fala sobre investimentos. Pai, estou comprando Bitcoin há 1 ano. Boto uma fezinha, não sei o quê. Ninguém dá bola, ninguém fala nada. Quando eu percebi que começaram a surgir os 3, assim, começando a falar, até hoje, toda vez que eu tô comentando, ninguém tá dando bola, ou então ninguém, não, isso daí tá em alta, mas vai cair. Quando eu começar a ver os primeiros vídeos no YouTube ali, falando sobre Bitcoin alta, não, tendência de alta. Quando eu começar a ver muitas pessoas falando sobre isso, aí eu começo a reanalisar se chegou a hora de realmente de vender ou não. Porque eu acho que esses investimentos que existem um alto potencial de ganho, você segurar no longo prazo, ótimo. Mas eu acho que, assim como o Bruno Pereira fala também, dá para você liquidar em alguns momentos para tirar esse lucro. Então, eu, pelo menos pessoalmente, vou querer liquidar. Se mantiver nessa tendência de alta, né? Tem uma pegando um ponto que você falou em relação a pesquisa de mercado da mesa de bar. Tem uma história que não sei se é verdade, mas diz que Rockefeller ele tinha vários investimentos na Bolsa de Valores nos Estados Unidos, e aí ele chegou no sapateiro dele, ou era no barbeiro dele. E aí o barbeiro falou assim, olha, rapaz, estou comprando a ação porque agora vai subir com tudo. Ele, rapaz, o barbeiro que tem zero conhecimento, porque hoje em dia está disseminado, todo mundo tem informação. Na época, mais de 100 anos atrás, não era disseminado bolsa de valores, né?
E ele, rapaz, se meu barbeiro tá falando que é para investir em bolsa, é porque tá muito em alta, eu vou vender. E aí ele disse que vendeu e veio logo uma crise pouco depois. Uma coisa similar aconteceu comigo com Bitcoin, quando minha mãe chegou para mim e disse: Yuri, como é que investe em Bitcoin? Minha mãe, que nunca investiu numa ação, nunca foi atrás de saber como colocar um CDB do Banco Inter, do Banco do Brasil, nunca foi atrás disso, quer saber como investe em Bitcoin, porque ela ouviu falar que estava dando muito dinheiro. Então, nesse momento, peraí, essa não é hora de comprar, que está em alta, que quando as pessoas que não têm interesse no mercado estão só falando sobre isso, é porque realmente já dá um bom sinal que realmente está em alta. Em relação a investimentos, falar de bolsa, do Bitcoin, realmente a pessoa ir liquidando, não sei como, não tem nenhum estudo que eu tenha visto sobre isso, mas de bolsa tem um estudo que está nesse livro também de Jeremy Siegel, chamado Investir em Ações de Longo Prazo, que ele mostra a filosofia que é time, not timing, em português, né? É você mais tempo possível e não o timing. Então ele mostra que se a pessoa fosse acertando os melhores momentos para investir na bolsa nos Estados Unidos ao longo dos últimos 50 horas, 100 anos, ela teria um resultado pior do que quem simplesmente só investiu R$200, $500 de forma recorrente, em alta ou baixa. Está subindo $1.000, está caindo $1.000. Essa pessoa que foi mesma quantidade todos os meses, religiosamente por décadas, teve um resultado melhor do que quem só acertou, só investiu nos melhores dias possíveis, porque só investir nos melhores dias possíveis perdeu aquela valorização que teve em média nos outros dias e que no longo prazo faz uma grande diferença dos juros compostos. Então, o Bitcoin tem um estudo sobre isso para dizer, mas acredito que a ideia, pelo menos no mercado financeiro, falando de bolsa de valores, ações, empresas, é uma lógica que faz sentido. Você sempre querer deixar seu dinheiro crescendo de maneira composta ali. E sempre que o convidado vem aqui, eu aproveito para ter uma consultoria grátis, né? A gente falou muito aqui sobre o mercado de ações, renda fixa, mas e o físico também? Muita gente ainda gosta de investir em imóveis. Qual é a sua visão sobre o investimento de imóveis no momento? Porque a taxa de juros vem caindo agora, novamente. Seria uma boa forma também de estar buscando ali uma renda passiva? Vale a pena, não vale a pena? Vale a pena comprar um imóvel para morar ou melhor alugar? Pronto. Tô nesse impasse. Pronto. Em relação ao imóvel como investimento, eu já vou começar com a premissa de que eu não sou especialista em imóveis, né? Então, em relação à rentabilidade, o que eu vejo no mercado e que eu falo com pessoas que são especialistas, que entendem mais e que eu percebo também. Hoje, um dos melhores investimentos em termos de rentabilidade, falando no mercado de imóveis, é imóvel por temporada. Então, a pessoa que tem um imóvel numa praia badalada, por exemplo, pegar pipa, São Miguel do Gostoso, alguma coisa assim, e a pessoa está alugando aquilo ali por temporada, em Booking, Airbnb, ou até por meio de empresas que fazem esse trabalho também, a pessoa consegue ter uma rentabilidade boa acima de 2,5% ao mês. Pelo menos, na verdade. Então, tenho vários amigos e conhecidos também que têm uma rentabilidade nesse patamar, 2,5%, até mais que isso. Eles têm um imóvel, eles colocam para alugar. E eles têm essa em Airbnb, plataformas, por temporada. E o aluguel na temporada é muito maior do que o aluguel normal. Então, eles conseguem tirar líquido de 2,5% ao mês. Um imóvel normal, um apartamento que a pessoa não aluga por temporada, mas tem um inquilino ali alugando, geralmente no Brasil, hoje, a rentabilidade gira em torno de 0,3% a 0,5% ao mês de rentabilidade bruta do valor do aluguel. Se aquele imposto está sendo declarado para a Receita, vai mais de 20%. Se aquela renda está sendo declarada, mais de 20% dessa renda é imposto que você vai pagar. Fora custo com manutenção, que não está sendo colocado aí, e outras coisas. Então, essa rentabilidade líquida, ela perde para, por exemplo, um fundo imobiliário. Em muitos casos, vai perder para outros investimentos. Yuri, mas aquele imóvel valoriza. Depende do bairro. Então, depende da região, aí você tem que entender do mercado financeiro, ou do mercado imobiliário, para saber se vale a pena ou não aquela região. Por exemplo, em 2013, eu fiz um estudo na faculdade que esperava prever a rentabilidade crescente no bairro de Lagoa Nova, aqui em Natal, por conta da Copa do Mundo que ia ser no ano seguinte. E se acreditava que os imóveis em torno de Lagoa Nova tinham subido muito de preço. O estudo mostrou que não. Os imóveis que mais subiram de preço em Natal nos últimos 10 anos, precedendo a Copa do Mundo, foram em Tirol, Petrópolis e Ponta Negra. Que historicamente, 10 anos antes disso, ou seja, 20 anos para trás também tinham sido os mesmos imóveis. Então, o que mostrou
esse estudo foi que a tendência é que esses bairros mais badalados, não sei como posso, mas enfim, mais bem avaliados pelo mercado, com metro quadrado mais caro, tendem a continuar sendo... O crescimento deles de preço tende a ser maior. Então, se a pessoa tem esse conhecimento, ela vai dizer, não, peraí, ao invés de eu ter 5 imóveis num bairro que não cresce muito, é melhor ter um imóvel mais caro em Tirol, Petrópolis, comprar na planta, ou em Ponta Negra, por exemplo. Porque a tendência, pelo menos historicamente tem sido isso, desses bairros valorizarem mais. E aí, então, retomando o que eu falei brevemente, você tem que entender do setor imobiliário, qual o melhor bairro, onde você vai investir seu dinheiro. E se você pensa em renda, imóvel por temporada, em termos de valores financeiros, ele tende a ser o que mais dá resultado, seguido por fundos imobiliários, seguido por imóveis que a pessoa aluga um aluguel normal. E aluguel ou comprar um imóvel? Quando é que vale a pena você fazer essa compra ou não? Olha, aí é sentar e calcular, para morar. É sentar... É uma discussão eterna, né? É uma discussão eterna, porque eu enxergo mais as coisas que vão além do dinheiro, nesse caso, do que o dinheiro em si. Se as duas coisas dessem igual, alugar um imóvel ou comprar o imóvel fosse, enfim, desse o mesmo valor, tem outros critérios que são tão importantes quanto, até mais. Por exemplo, qual é o momento de vida que a pessoa está. Imagine que eu tivesse comprado um imóvel. Eu tivesse decidido ano passado comprar um imóvel aqui em Natal, vou comprar esse imóvel para viver. E aí veio, no final do ano passado, começo desse ano, decidi que vou fazer um mestrado na Alemanha e possivelmente morar lá depois. O que é que eu vou fazer com esse imóvel agora? Como é que eu iria aplicar? A Alemanha já me pede para... Começo de conversa, a Alemanha já pede para eu mandar 70 mil reais, deixar bloqueado lá. Então eu teria que tirar 70 mil reais e deixar lá. Se eu tivesse com esse imóvel, talvez eu não tivesse 70 mil disponível. Aumentou esse valor na época que eu fui, era menor. Quer dizer, que eu pensava em era menor. Não lembro quanto era, não, mas 70 mil não era. Tá uns 60 e pouco, 64 mil, acho, mais ou menos. Eu tô errando já para mais contando passagem e outros gastos que a pessoa vai ter. Mas se eu tivesse comprado um imóvel, tivesse financiando, eu talvez não tivesse esse dinheiro, teria perdido essa oportunidade. De repente a pessoa compra um imóvel, só que se apaixona por alguém que vai fazer residência em São Paulo. E aí o que você faz com o imóvel? Você tem que pagar agora a residência em São Paulo que você quer ir morar com a pessoa. Então até mais simples. O vizinho, não gostei do vizinho. Não gostei da vizinhança. Para mudar é mais fácil alugar outro. E exatamente. Não, cara, vou ter que vender aqui agora, e tanta coisa reformar, mobiliar outro. Tanta coisa que você nem sabe que pode acontecer. Por exemplo, tem uma pessoa que eu conheci que comprou agora um apartamento, recebeu a chave, tá todo feliz, todo mobiliado, já pronto. No segundo, terceiro dia, estava com formando como se fosse uma barriga, uma infiltração enorme na parede dele, tem que desligar todos os ar-condicionados, trocar tudo. Então, quer dizer, porque, não sei, o prédio teve alguma coisa na construção, ou foi o gesso, não sei. Mas o ponto e não é querendo desmotivar quem quer comprar um imóvel. Sim. Pode comprar um imóvel, contanto que você faça, a sugestão é fazer a conta e pensar se você está no momento de vida que faz sentido para você comprar um imóvel. Mas se não, pelo menos para mim, na época de vida que eu estou agora, tanto empreendendo como procurando oportunidades fora do Brasil, tanta coisa que para mim não faz sentido eu me imobilizar financeiramente e me imobilizar geograficamente, que eu penso se não é o caso da outra pessoa também que está passando por isso. A pessoa às vezes compra um imóvel só porque os pais dizem para ela comprar um imóvel, ela foi educada assim, mas será que esse momento de vida é bom para ela? Eu acho que isso cabe mais a essa pergunta do que a conta financeira. A conta financeira viria em segundo plano, de fazer a conta de financiamento, juros, contra imposto e manutenção, botar tudo isso na ponta do lápis. Perfeito. Era isso que eu precisava escutar. Acho que é isso que eu precisava também. Mas acho que agora estamos chegando, né, no De Frente com Avalanche. Solta aí a vinheta, meu editor. De Frente com Avalanche, perguntas e respostas sobre coisas que lhe inspiraram ou lhe influenciaram durante a sua trajetória, na sua vida, tanto empreendedora quanto também como pessoa. Mas a primeira delas, um empreendedor ou empreendedora que você se inspira ou que lhe influenciou. Flávio Augusto, Geração de Valor, com certeza. Quem não segue Flávio Augusto, faça esse favor de seguir assim que acabar o podcast. Uma empresa ou marca? Reserva. Por que Reserva? Pela inovação que Rony Meisler traz, pelos ensinamentos dele. Eu gosto muito de Rony e gosto muito do que a Reserva
traz em si de inovação e novidade pro mercado e também são uma marca muito despojada. E eu vou puxar a sardinha para mim, Rony Mais lá é engenheiro de produção, assim como eu, então mais um motivo para botar ele na... Tá engraçado. Engraçado não, né? Mérito deles, mas a reserva, eu lembro que era... Ia comprar uma camisa, era acho R$99 uma camisa da reserva, antigamente. Hoje em dia é preço de Brooksfield, Aramis, ou até mais cara do que ela. Então a marca conseguiu se valorizar muito também com o tempo. E ela tinha outra pegada, ela era uma pegada mais praieira, antigamente. Hoje em dia ela já está mais social também. Quando a gente vai para eventos em São Paulo, noto que as pessoas estão usando mais reserva também, que não era uma marca que eu via muito em eventos sociais. Era mais em eventos informais. Exato. Antigamente você via a pessoa com sandália da reserva, hoje você vê até sapato, enfim. Realmente a reserva conseguiu se destacar como uma marca de casual de luxo. Casual de luxo, exatamente. É um status que é, ao mesmo tempo, informal, digamos assim. Isso. MD Chef, né? Ó da casa. Um livro. Pai Rico, Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre. O clássico. O clássico, Pai Rico, Pai Pobre. Tenho que mencionar ele. Daí ele até saiu numa polêmica agora recentemente, né? Que estavam dizendo que ele estava em dívida, de endividado, só que aí ele explicou que na verdade não... Baseado até nos fundamentos dele. Não me lembra o filme Batman, Cavaleiro das Trevas, que é ou você morre herói ou você vira o suficiente para se ver virando vilão, né? Porque ele é um... Assim, o que ele trouxe, ele foi um dos maiores... O livro dele impactou milhões e milhões, ou quiçá bilhões de pessoas no mundo. Só que ele se envolve hoje em dia com muitas polêmicas, mais do que ele precisaria fazer. Então, mas o livro dele, os ensinamentos dele são eternos, eu diria. Um filme ou uma série ou um documentário para você recomendar pra galera? Um filme, uma série, um documentário para eu recomendar. Olha, eu vou recomendar uma série muito interessante que é a de Arnold Schwarzenegger. Vi recentemente. Que ali foi um cara que teve 3 vidas em uma, né? Ele foi um dos maiores, o maior halterofilista do mundo. E chegou no ápice em todas. O maior halterofilista do mundo. Foi para os Estados Unidos, virou um dos atores mais bem pagos, se não o mais bem pago da época dele. Mais bem pago. Naquela época ele foi o mais bem pago. Mais bem pago e virou governador da Califórnia. Só não foi presidente porque ele não é americano. Porque ele não é americano, exatamente. Nasceu na Áustria. Então, quer dizer, tudo que ele quis, ele teve a ambição, a vontade de tornar realidade. Acho que essa é a expressão certa, de dizer. Ele transformou em realidade o sonho dele. Ele viu aquilo ali, ele enxergou aquilo e trabalhou até aquilo ali virasse realidade. Para mim, aquilo ali foi muito impactante. E um podcast para você recomendar, sem ser o Veneno Ártico, é claro. Esse daí já é recomendação. Esse transcende as recomendações. Acho que é um episódio, não é um episódio. Perfeito, Então vou ter que dizer que o PrimoCast, então para quem não assiste, é muito bom para empreendedores, futuros empreendedores, pessoas ambiciosas de maneira geral, muito dinâmico. E vou até fazer uma brincadeira de trazer um concorrente dele, que é o dos Sócios, que também é do mesmo grupo, mas que vive pau a pau. Em primeiro e segundo lugar da audiência no Brasil. São 2 podcasts muito bons. PrimoCast, e aí não pode deixar de ver o episódio 169 comigo lá, né? É lógico. E o Sócio Podcast também. E para finalizar, essa vai ser até de improviso agora. Mas se você tivesse que falar 3 ações, não é para comprar, mas 3 ações para ficar de olho em 2024, quais seriam? 3 ações para ficar de olho em 2024. VEG, Engie e eu diria também o Banco do Brasil. Não são recomendações, só dizendo para ficar de olho. Recomendações para ficar de olho. Perfeito. Agora a gente tá chegando no final, queria agradecer aqui sua presença, né? Antes da sua viagem aí, da sua jornada tá se iniciando aí na Alemanha. Mas se você quiser deixar agora uma mensagem para os nossos ouvintes, fique à vontade agora. Maravilha. Onde eles podem te achar, onde eles... Enfim, ali na casa. Maravilha. Primeiro de tudo, quero agradecer a você, Thiago, e você, Matheus, pelo convite aqui no podcast Vivendo no Ártico. É um prazer poder participar com vocês, conversar com vocês e contribuir de algum modo com essa audiência de vocês que quer saber mais sobre investimentos, empreendedorismo e para quem está recebendo tanta educação de graça aqui com vocês e com o conteúdo que vocês trazem. Quero aproveitar para dedicar esse episódio aqui a todo esse network que está sendo gerado em Natal, né? Esse ecossistema que está sendo gerado de inovação aqui em Natal, e agradecer
pelo convite e dizer que quem quiser me acompanhar mais nas redes sociais, quiser acompanhar essa minha trajetória na Alemanha ou quiser aprender a investir na Proventus, pode me seguir no Instagram, é @Yuri, I-U-R-I, _Wagner com W. E vocês me contam lá no Instagram e do Instagram pode mandar mensagem, falar um oi, dizer que me conheceu daqui do podcast. E é isso. Perfeito. Ou então vai na descrição que vai estar aí, bem facinho, para só clicar que você vai acessar aí a rede de Yuri. Pois muito obrigado, Yuri. Até a próxima. E você que ficou aqui conosco até agora no YouTube, no Spotify, até a próxima semana com mais um convidado aí para encher vocês de muito conhecimento, inovação e conteúdo de qualidade. Valeu, galera.